Olá, hoje a gente vai decifrar de uma vez por todas a linguagem nos computadores. Sabe, bit, byte e principalmente por que eles usam aqueles números todos quebrados. É uma jornada para entender sem complicação como os nossos dados digitais são medidos. Então, olha só nosso roteiro. A gente começa com o básico do básico, o átomo digital. Depois, vamos ver por que isso virou um problema de escala. E aí, revelar o segredo do número mágico, 1024. Na sequência, a gente sobe a escala até os dias de hoje e, para fechar, acabamos com aquela confusão clássica entre armazenamento e velocidade. Vamos lá! Bom, para começar, vamos na base de tudo. Qualquer arquivo, qualquer foto, qualquer coisa que exista num computador, não importa o quão complexo pareça, tudo, absolutamente tudo, começa com dois conceitos bem simples: o bit e o byte. Tudo mesmo começa aqui, com o bit. Pensa nele como se fosse um interruptor de luz. É a menor coisinha que um computador consegue entender. Ou tá ligado, ou tá desligado. É um sim ou um não. Um zero ou um. Simples assim. Agora, um bit sozinho não faz muita coisa, né? Para a gente conseguir formar algo útil, tipo uma letra ou um número, os computadores juntam 8 bits, e esse pacotinho de 8 vira um byte. Com 8 bits, a gente já tem 256 combinações possíveis, o que dá para formar todo o nosso alfabeto, números, símbolos e muito mais. O byte é quem realmente põe a mão na massa no mundo dos dados. Só que a história não acaba no byte, claro. Hoje em dia os arquivos são gigantescos e fica contando de um em um, bom, ficou impossível. Isso nos leva a um problema de escala bem interessante. Pensa só, uma música pode ter milhões de bytes. Um filme, então, bilhões. Já pensou ter que contar cada um deles? Não dá, né? Ficou óbvio que a gente precisava de um jeito melhor de medir essa quantidade toda de informação. É exatamente isso. É como tentar medir a distância do Rio de Janeiro a São Paulo em centímetros. Ninguém faz isso. A gente usa quilômetros. A necessidade de unidades maiores era gritante. E a indústria da computação, claro, criou uma solução para isso. E aí, como é que eles resolveram esse problemão de escala? A solução está numa convenção muito esperta, que se baseia num número que, quando a gente olha pela primeira vez, parece meio aleatório. E aqui chegamos na pergunta que todo mundo já se fez um dia. Se o prefixo quilo significa 1000, como em quilograma ou quilômetro, por que um kilobyte tem 1024 bytes e não 1000 redondinho? A resposta para essa esquisitice e para toda a escala de dados que a gente usa hoje se resume a esse número aqui, 1024. E o porquê é o seguinte: computadores não pensam em base 10 como nós. Eles funcionam em base 2, ou seja, potências de 2. E acontece que 2 elevado à décima potência dá exatamente 1024. Como esse número é muito, mas muito perto de 1000, a indústria simplesmente pensou: vamos usar isso aqui como atalho. Foi uma solução prática que pegou e ficou até hoje. E foi a partir dessa regra do 1024 que se criou uma escada gigantesca de unidades de dados. Uma escala que vai desde aqueles kilobytes que a gente ouvia falar no passado até volumes de dados que hoje a gente mal consegue imaginar. E aqui está a escada em ação. Cada degrau que a gente sobe é uma multiplicação por 1024. A gente começa nos kilobytes, sobe para os megabytes das músicas, depois para os gigabytes do nosso celular, chega nos terabytes dos HDs e a escada continua subindo para unidades com nomes impressionantes como petabyte e yottabyte. E para a gente ter uma ideia real do que essa escala significa, olha que fato maluco. O computador de bordo da Apollo 11, que levou o homem à Lua, tinha só 73 kilobytes de armazenamento. Hoje, uma única foto que a gente tira com o celular pode ser dezenas de vezes maior que isso. É simplesmente impressionante o quanto a gente avançou. Para fechar, vamos resolver um último ponto que causa uma confusão danada. A diferença, que parece pequena, mas é gigante, entre medir o tamanho de um arquivo e medir a velocidade da internet. O segredo todo está no tamanho da letra B. Um B maiúsculo significa byte. É usado para medir armazenamento, o tamanho de um arquivo no seu disco. Já o B minúsculo significa bit, e ele é usado para medir velocidade de transmissão, como a velocidade da sua internet em megabits por segundo. E a regra é sempre a mesma. Um byte tem 8 bits. Então, no fim das contas, qual é a regra de ouro? O número-chave é sempre 1024. Para converter para uma unidade maior, por exemplo, de mega para giga, a gente divide por 1024. E para ir na direção contrária, de giga para mega, a gente multiplica por 1024. A lógica é bem simples.
E tudo isso nos leva a uma última reflexão. A gente já está medindo a quantidade de dados no mundo em iotabytes. Com essa quantidade crescendo de forma exponencial, a pergunta que fica no ar é: qual vai ser o nome do próximo degrau dessa escada digital? Fica aí a reflexão.